noite, amados, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um encontro da vitória, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 em diante. Se você quiser seguir comigo, Romanos, capítulo 8, do 31 em diante, amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos repultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Uma palavra profunda que nos deixa claro que nós passamos por todas essas dificuldades. Nós podemos passar pela fome, podemos passar pela morte, pela espada, nós podemos passar pela perseguição, né? Ter às vezes anjos ou demônios, inimigos à nossa volta, mas nada disso poderá nos separar do grande amor de Deus. E aqui a palavra fala que Deus não poupou nem ao menos seu Filho para morrer por nós. Será que Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Né? Nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores em tudo isso que nós acabamos de ler. E eu estava pensando em cima do louvor que nós vamos adorar na sequência. Eu sempre falo todas as vezes, parece até um clichê, que quando vai chegando o fim de ano, as pessoas deixam para fazer uma reflexão, geralmente nos últimos dias do ano. Mas para mim, eu faço o balanço em novembro. Quando chega novembro, eu já faço um balanço do que passou. Porque eu acredito que o que tinha para ser feito no ano todo, foi plantado até novembro, né? Dezembro para lá, você pode até plantar alguma coisa, mas é a colheita ou a espera de algo que possa vir ou não, até aqui. E pensando em tudo isso, fazendo um balanço, nós vamos adorar na sequência com o louvor por tudo que tens feito, né? Eu te agradeço, Senhor. E de repente você pode me dizer, mas pastora, nós podemos agradecer mesmo pelo ano de 2020? Nós tivemos tantas perdas, tanta dor, tanto sofrimento, tantas tristezas, tantos planos e projetos que foram parados, tantas coisas que foram projetadas, foram planejadas e foram anuladas. Deus rasgou, né, completamente a nossa agenda, os nossos scripts, enfim, Ele mudou tudo e mudou a rota de todas as coisas. De repente você fala, não tenho muito o que agradecer, queria arriscar 2020. Mas eu tenho meditado muito nisso nesses últimos dias, principalmente agora nesse mês de novembro. Que 2020, amados, veio nos ensinar a não esperar aquilo que Deus tinha para 2020, a gente ganhar, ser acrescentado. Mas para nós agradecermos por aquilo que a gente já tem. Amém? Então eu quero que você pense o que você tem. Eu não vejo algumas coisas que eu queria ainda. Você tem vida. Nós chegamos até novembro vivos, com saúde. Faltou algum prato de arroz e feijão na sua mesa nesse tempo de crise, pandemia? Acredito que não. Então nós temos motivo de sobra para sermos gratos ao Senhor.
E eu espero em Deus mesmo que esse espírito de gratidão entre no seu coração e que ao fazer sua lista de pedidos para o próximo ano e fazer um balanço, você pense não naquilo que você perdeu, mas naquilo que você ainda tem e por coisas que o Senhor também te deu, porque eu vi e tenho visto muitas coisas acontecerem que talvez seriam impossíveis nos outros anos acontecerem para muitas pessoas nesse tempo de crise, que seria improvável. Então nós temos motivo de sobra para agradecer. Amém? Feche seus olhos e agradeça ao Senhor neste momento por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele vai fazer. Senhor, nós te agradecemos neste momento, ó Deus, ó Pai, porque não cabe a nós julgarmos o que tem acontecido e como tem acontecido, mas para que tem acontecido tudo isso. E eu sei que o Senhor quer nos ensinar a não esperarmos receber novas coisas, mas agradecermos, sermos gratos por aquilo que nós já temos. Porque nós temos sido muitas vezes tão ingratos. Senhor, o ano está acabando e eu não fiz nada, eu não fiz isso ou aquilo, ou tal pedido que eu fiz não concretizou e não vai concretizar este ano. Somos tão egoístas e ingratos e esquecemos de agradecer o dom da vida que o Senhor tem nos permitido até aqui. Muitos já se foram antes de nós, mas o Senhor tem nos permitido ainda permanecer aqui e completarmos ainda uma carreira pela frente. Que o Senhor nos conceda graça para que nós possamos aproveitar este tempo que ainda nos resta, este tempo que o Senhor está nos acrescentando, ó Pai. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, porque enquanto nós murmuramos por aquilo que nós não fizemos em 2020, nós seremos incapazes de receber aquilo que o Senhor pode ainda fazer. Então, que haja gratidão em nossos corações. Eu te agradeço, Pai, até aqui por todas as coisas, mesmo pelas mais difíceis que passamos até aqui, porque em todas elas o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Muito obrigada, Senhor. Por tudo
Adoramos a Ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Agradecemos ao Senhor pela graça, pelo amor, pela misericórdia de podermos estar aqui na presença do nosso Deus. Eu agradeço a todos os nossos amados irmãos que estão aqui conosco nesta noite. É um grande prazer poder recebê-los, de uma forma online, poder estar conectado com os irmãos, Fico feliz de estar com você, Eu sei que talvez muitos não estão aí presentes, conectados conosco, mas eu sei que Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Você que está aqui conosco nesta noite, para mim é um grande privilégio poder contar com a sua presença. Amém? Nesse momento eu gostaria que nós orássemos pelas nossas ofertas, A Bíblia conta a história de uma mulher, uma viúva, que ela tinha ali no seu coração a dedicação de ser uma ofertante. E fala que naquela ocasião Jesus estava ali no gasofilácio, vendo as pessoas trazerem as suas ofertas, os seus dízimos ali, e de repente veio uma senhora, uma mulher humilde, uma viúva, como diz a Bíblia, e ela colocou algumas moedinhas ali dentro do gasofilácio. E Jesus virou para os discípulos e disse assim: essa mulher deu a melhor oferta. E talvez é bem provável que a grande maioria ficou assustado, vendo que aquela mulher tinha dado apenas algumas moedas, ali de oferta, e de repente eles ficaram assim impressionados com o que Jesus disse. Como que essa mulher deu a melhor oferta ou a maior oferta, Sendo que ali tinha pessoas que estavam dando grandes quantias de oferta. Aí Jesus fala assim: olha, muitos aqui estão depositando quantidades enormes, mas eles não estão dando o que eles têm de melhor. Essa mulher deu tudo o que ela tinha, ou seja, aquilo de mais valor que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Eu não estou aqui dizendo que você vai catar o seu salário ou vender o seu carro, não sei, isso depende muito do Espírito Santo tocar na sua vida. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso, não. Eu estou apenas aqui te orientando a entender que ofertar ao Senhor, nós precisamos ter um coração aberto para entregar o melhor para o nosso Deus. E essa mulher, como diz o Senhor Jesus, ela deu a melhor oferta, porque ela deu o seu melhor. Eu não sei quantos, quando chega a hora da oferta, qual é a disposição do seu coração em ofertar ao Senhor, mas eu quero aqui incentivar você a entregar o seu melhor, porque com certeza Deus vai honrar a sua vida, Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero nesse momento então estar orientando você, aqueles que estão nos assistindo, e que você que talvez não faz parte da nossa comunidade, é um amigo, é um irmão de outros lugares, e você gostaria de estar ofertando no nosso ministério, é só nos procurar que nós vamos orientar você como que você pode fazer isso. Os nossos irmãos, nós temos o culto presencial no domingo, na igreja às 18 horas, aí você pode levar a sua oferta lá no domingo. Mas se você não tem ainda frequentado, não tem retornado às reuniões presenciais, é só nos comunicar também que a gente vai estar informando você como que você pode estar ofertando, dizimando ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento então, vamos agradecer ao Senhor. Eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Pai amado, eu sou grato a Ti pelas Suas misericórdias, pelo Seu grande amor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar essas ofertas, que todos, ó Pai, que os nossos irmãos estão entregando ao Senhor, estão consagrando a Ti nesse momento. Que o Senhor possa multiplicar, que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre cada família, ó Deus, muitas bênçãos, e sobre a Tua igreja também, que essa igreja se fortifique, se restaure, renove a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui, alguns irmãos que estão aqui online conosco, inclusive
estou vendo aqui alguém de fora do Brasil, né? O Marcos, né? Da Catiane, né? Eu sempre falo Marcos da Catiane, mas o nosso amado irmão Marcos, lá dos Estados Unidos, está aqui, né? Nos assistindo. Quero aqui agradecer a sua audiência, meu irmão, que Deus realmente possa visitar você aí, tão distante, né? Mas tem nos honrado com a presença dele aqui, né? Olha que privilégio para nós, né? Que Deus realmente abençoe a sua vida, meu querido, amém? Glória a Deus, aleluia. Como a minha esposa falou no começo, amados, talvez para muitos, alguns poderiam dizer assim: o que eu poderia agradecer a Deus nesse ano de 2020? Irmãos, eu poderia dizer para você, só de você hoje estar adorando ao Senhor, só de você estar na presença de Deus com saúde, já é motivo de você agradecer a Deus. Porque tantas pessoas, né, que acabaram perdendo algum ente querido, ou até mesmo alguns dos nossos amigos partiram, né, e não estão mais conosco. Mas você continua aí, né, na presença do Senhor. Então é motivo de você agradecer a Deus. E amados, em meio a toda a pandemia, a gente viu pessoas sendo abençoadas. Alguns conquistaram a sua casa própria, outros conseguiram trocar o seu carro, outros conseguiram trocar o seu emprego. Amados, isso é motivo de que Deus não desamparou as nossas vidas. Você foi tremendamente abençoado pelo Senhor, amém? Então é motivo de você agradecer ao Senhor. Estou vendo aqui o pastor Altamir de Souza, lá de São Paulo, né, da cidade ali, né, de uma daquelas cidades ali próximas, né? Obrigado pela sua audiência aí, meu querido. Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, né? Que você possa continuar essa grande obra que você tem feito aí nessa cidade, que Deus realmente possa aí te renovar. Amém? Amém. Estão me falando aqui que o Fabinho também, lá de Franca, isso? É o Fabinho de Franca? Eu não consegui vê-lo aqui, né? Mas estão me informando que parece que o Fabinho também está aqui conosco. Olha, eu fico feliz, amado, né? Pessoas que estão fora aqui, né, da cidade de Jaú, que não fazem parte, que estão conectados conosco aqui. Realmente, para mim, aqui é um prazer poder contar com esses irmãos aí. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Aleluia! Como eu estava falando, amados, nós precisamos, mesmo que talvez muitos planos que nós tínhamos para 2020 não foram conquistados. Ontem mesmo eu estava olhando aí a minha lista de planos, eu vi ali que alguns, ou a grande maioria do que eu havia estipulado ali, algumas delas não foram alcançadas, né? Porque se relacionava com a igreja, com o dinamismo da igreja no ano de 2020. A gente sabe que nós passamos por um período onde nós ficamos impossibilitados de poder estar no templo, de poder adorar o Senhor ali, até mesmo de fazer algumas coisas, né? E aí agora a gente está voltando, retornando aí já há algum tempo com as nossas reuniões, mas a gente sabe que ainda existe o medo de muitas pessoas, o receio. Então nós estamos trabalhando, né, de forma ainda bem devagar, né, com algumas situações, mas a gente percebe que Deus está mudando o ambiente, Deus está trazendo pessoas novas para a igreja, pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja e que agora estão vindo. Isso é motivo de saber que Deus já está tocando nesses corações. Então, eu vejo que se 2020 não foi tudo aquilo que nós imaginávamos, pelo menos nós estamos chegando no final com saúde, né? Prontos para 2021, e que você trace os seus planos. Talvez muitos, né? Talvez os grandes aí, né? As pessoas que fazem os cálculos, as projeções para o ano de 2021 podem até dizer: 2021 talvez não vai ser aquele ano novamente. Mas, amados, nós cremos num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que não está em crise, nunca esteve em crise e que é vencedor. E que nós possamos confiar nisso e acreditar que Deus vai nos dar a vitória em nome do Senhor Jesus. 2021 vai ser um ano diferente.
Eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sua família, que 2021 realmente seja um ano completamente diferente, cheio de bênçãos, cheio de conquista, em nome do Senhor. Amém? Eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, né? Evangelho de Mateus, abre comigo aí. Nós vamos aqui ler lá no capítulo 4, Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Hoje é o encontro da vitória, quando nós oramos no final pela corrente. Então, se você tem aí uma necessidade, se você tem aí buscado algo de Deus, esse é o momento, ou melhor, essa é a reunião que você tem essa oportunidade para entregar nas mãos do Senhor. Fazer um compromisso de 7 sexta-feiras, você vai estar buscando de Deus a sua vitória. Amém? Final do culto nós vamos estar orando. Os pedidos você já vai colocando aí e nós vamos depois estar orando, tá? Mateus capítulo 4, versículo 23. Vai lá no versículo 23. Diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Eu quero aqui, amados, deixar esse versículo 23 como uma base para nós, que diz assim que Jesus foi por toda a Galiléia. Existe uma versão que diz assim: percorria Jesus. É uma expressão talvez mais dinâmica, que fala sobre a intensidade do ministério de Jesus, né? Aquela intensidade, a urgência de se pregar o Evangelho. Queridos, nós estamos num tempo onde nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho. Nós temos que intensificar a nossa mensagem, né? Nós precisamos parar de ficar, né, tentando enfeitar e fazer algumas coisas, né? Nós precisamos hoje pregar o Evangelho verdadeiro, né? O Evangelho que cura, que salva e que liberta. Aqui diz no versículo 23 que Jesus percorria, ele ia de um lado para o outro pregando o Evangelho, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino de Deus. Meus irmãos, o Evangelho continua sendo boas novas. Ele não ficou ultrapassado, ele não ficou no esquecimento, como muitos tentam, né? Aí de alguma forma fazer com que o Evangelho perca a sua atualidade, a sua força, o seu poder. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo e vai continuar sendo o mesmo, porque é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus e ela veio para curar, para nos libertar. Então, queridos, pensando nisso, eu comecei aqui a buscar algumas coisas sobre o poder do Evangelho. O que o Evangelho pode causar na minha vida, na vida de algumas pessoas. O que o Evangelho causará na tua vida, na tua casa, na tua família. E o que o Evangelho pode causar na vida de pessoas que você tem a oportunidade de apresentar para essas pessoas o Evangelho, né? Então, lá em Romanos capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Amados, essa palavra de Paulo, ela é muito forte e ela precisa ser novamente e talvez intensificada nos nossos dias de hoje, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Jesus, como eu li lá no começo, no versículo
23 do capítulo 4 de Mateus, quando fala assim: e percorria Jesus toda a Galileia, anunciando o Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação. O Evangelho que sara, que cura, que liberta. Então Paulo estava dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Continua sendo o poder de Deus. O Evangelho continua salvando. Ele fala que para a salvação de todo aquele que crê, né? Ou seja, é necessário crer. É importante você acreditar no Evangelho. É necessário. Agora, amados, o que vai acontecer quando nós estamos em contato com o Evangelho? Primeira coisa, a cegueira espiritual, ela é cancelada. Nós somos transformados. Quando o Senhor enviou o apóstolo Paulo a pregar a sua mensagem, ele disse sobre que o poder do Evangelho faria na vida das pessoas, para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão. Ou seja, o Evangelho veio para trazer luz e tirar as pessoas do poder de Satanás e transportá-las para o poder do nosso Deus Todo-Poderoso, para que eles pudessem receber o perdão dos seus pecados. Por isso, assim como Cristo curou, né, muitas pessoas que eram cegas, em João capítulo 9, versículo 1 ali, está relatado a história de um homem que era cego de nascença. E foi trazido na presença de Jesus. E os discípulos perguntaram para o Senhor, né, por que esse homem está cego? De quem é a culpa? Né? E Jesus falou: a culpa não é de ninguém, é para que manifeste o poder do Senhor. Amados, Jesus estava deixando bem claro, o Evangelho, ele veio para curar, para transformar a vida, e o Evangelho continua sendo o mesmo. O Evangelho em nossas vidas, ele pode curar a cegueira espiritual, né? Transformar, abrir a nossa visão, né? Nos levar a conhecer o caminho, e o único caminho que nos conduz até o nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados, o poder do Evangelho nos faz mudar totalmente a direção da nossa vida. O poder do Evangelho, ela pode transformar a direção da nossa vida. Aí eu poderia citar aqui alguns exemplos da palavra do Senhor sobre pessoas que foram transformadas quando conheceram o Evangelho. A gente, por exemplo, pode ver uma mulher que era seguidora de Jesus, mas antes ela era uma pecadora. Maria Madalena, né, da qual o Senhor havia expulsado 7 demônios, ela, depois de encontrar Jesus, ela passou a ser uma discípula, uma seguidora, uma fiel seguidora de Cristo, porque ela encontrou o Evangelho e a vida dela foi transformada. A direção em que ela estava caminhando era uma direção de perdição, e de repente, quando ela encontrou o Evangelho, ela mudou a direção da sua vida. Eu poderia citar aqui aquele endemoniado de Gadara, quando Jesus chegou naquele lugar. Quando Jesus chegou naquele lugar, aquele homem estava lá no meio dos túmulos, comendo defunto, né? Ninguém podia entrar naquele lugar, ele estava todo sujo, todo machucado, sem roupa e provavelmente barbudo, né? E ali ele ficava, ninguém se aproximava daquele homem, ele levava uma vida completamente destruída. E de repente Jesus chega naquele lugar, né? Jesus chega naquele lugar e quando o Evangelho pregado através de Jesus para aquele homem entra no coração daquele homem, aquele homem é transformado, aquele homem é purificado, ele é liberto. E a Bíblia fala assim que quando as pessoas voltaram para ver, encontrou aquele homem assentado em perfeito juízo, falando com Jesus. E a vida daquele homem foi completamente transformada, né? Eu poderia falar aqui de Zaqueu,
né? Eu poderia falar do próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e de repente ele encontrou Jesus, e nesse encontro com Jesus, ele foi completamente transformado. Ou seja, a direção da vida dele foi completamente mudada. O poder do evangelho substitui as trevas pela luz. Oh, aleluia, glória a Deus! Substitui as trevas pela luz. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, lá em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus falando exatamente do poder que há no evangelho de transformar a escuridão da sua vida na luz que vem do Senhor Jesus Cristo. Cristo nos mostra, através do poder do evangelho, a realidade do nosso pecado, né, que nós vivemos. E assim nós podemos receber a luz quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas também o poder do evangelho nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo. O poder do evangelho nos tira da escravidão do pecado e nos une ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero até ler esse versículo com você. Abre lá em Colossenses, capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 1. Abre lá comigo, Colossenses, capítulo 1. Nós vamos aqui ler esse versículo. Colossenses, capítulo 1. Isso. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus! Se você recebe essa palavra, coloca um glória a Deus aí no nosso bate-papo. Coloca aí, glória a Deus! Eu fui liberto, declara isso. Eu fui liberto. Olha o que diz, pois ele nos resgatou das trevas. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Oh, aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, né, que nós podemos receber. O Senhor não só nos liberta uma vez, mas à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, né, o mesmo, Ele vai nos libertando e retirando de nós todo vestígio do mal, tudo aquilo que era lá do maligno, tudo aquilo que era lá daquela vida passada, vai ficando para trás, porque nós fomos transformados. A Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, meu irmão. As coisas velhas ficaram para trás. O poder transformador do Evangelho remove o pecado de dentro de nós. Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele nos transforma. Aleluia! Amados, embora muitas pessoas ainda brinquem com o pecado, né? Muitas pessoas têm brincado, não conseguem perceber o mal que o pecado trará a essa pessoa, né? Mas, mesmo assim, a gente pode saber que tem muitas pessoas que estão sedentas de serem libertas, de serem purificadas, né? De serem transformadas, de serem completamente libertas de tudo isso, né? Romanos capítulo 6, versículo 22 a 23 fala assim: mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Glória a Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é promessa do Senhor para nós, amados. Isso é promessa de Deus para a sua vida. O poder do Evangelho em nossa vida garante-nos uma herança eterna. Queridos, eu vou terminar aqui nesse ponto. É o ponto primordial. O poder do Evangelho em nossa vida, na minha vida e na sua vida, ele garante uma herança eterna. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler numa versão que talvez não vai bater com a versão que você tem. Não tem problema, mas diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, glória a Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. Eu não sei se você consegue entender este versículo, mas aqui o apóstolo Pedro está falando aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos gerou novamente. Sabe, amados, Deus, Ele sempre, o seu propósito maior foi fazer com que o homem, encontrasse aquilo que Deus preparou, a vida eterna. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Ele já estabeleceu ali a árvore da vida. E a árvore da vida, ela daria condições para o homem viver a vida eterna. Mas infelizmente o homem, ele mudou os planos, ele mesmo. Mas Deus não desistiu disso, Deus não colocou esse plano de lado, Ele sempre permaneceu nesse plano, até o dia em que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos dar essa nova esperança. Jesus se tornou a árvore da vida para a minha vida e para você. E através da ressurreição de Jesus, é o que o versículo diz, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aleluia, para uma herança incorruptível. Essa herança que foi conquistada por Jesus Cristo, ela é incorruptível, ela não se corrompe, ela não se desvanece, ela não se acaba, Ela está reservada para nós. Qual é essa herança? A vida eterna. Aleluia, Aleluia, queridos. E eu estou aqui deixando essa palavra para você nessa noite, sobre o poder do Evangelho. Eu não sei quantas pessoas que podem estar nos assistindo que ainda não conhecem o poder do Evangelho, ou talvez você vai assistir. Eu quero deixar para você essa grande oportunidade de hoje falar: eu quero experimentar esse Evangelho. Eu quero essa transformação. Eu quero tirar toda a cegueira da minha vida. Eu quero mudar totalmente a direção da minha caminhada. Se você hoje ouviu essa mensagem e está disposto a entregar, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, eu gostaria que nós orássemos. E você também, no seu lugar, onde você está, você curvasse a sua cabeça e nós orássemos juntos. Você falasse com Deus agora. Aleluia. Senhor, nesse momento, eu quero elevar a minha voz em oração a Ti. A Tua palavra foi aqui direcionada aos nossos corações. Muito obrigado porque o Teu Espírito nos trouxe uma revelação sobre o poder do Seu Evangelho. Que, ó Deus, nesse momento, esta palavra possa encontrar corações prontos, preparados para que essa semente possa germinar. E que esta vida, meu Deus, que talvez está com dúvida no seu coração, está desesperado, procurando uma saída, que ele possa encontrar nesta noite no Senhor, que ele possa encontrar, ó Deus, no Senhor a verdadeira salvação, ó Pai, a libertação, que toda a escama que está, ó Deus, atrapalhando a visão, caia dos olhos, ó Deus, e eles possam enxergar, possam poder entender, visualizar aquilo que o Senhor tem para nós. Nesse momento, meu Deus, eu oro por cada vida, por cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ainda eu quero orar, eu quero fazer uma oração com você. Uma oração de entrega. Se tiver alguém aqui hoje nos ouvindo, ou você que poderá nos assistir depois, eu quero fazer essa oração com você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo. Diga assim: Senhor, nesse momento, ouvindo a sua palavra, eu reconheço que eu preciso desse Evangelho. Eu quero ser transformado
pela sua palavra. Senhor, purifica-me, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Perdoa-me por todos os meus pecados. E agora, Senhor, recebe a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um recado para você. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, ou se você estava distante e novamente fez uma reconciliação, eu gostaria que você nos procurasse. Nós, no final dessa live, vai aparecer aí uma forma de contato. Na página também do nosso Facebook, você também pode encontrar uma maneira de falar conosco. E nós temos um grande prazer de orar, de auxiliar você nessa decisão tão importante da sua vida. Amém? Então eu espero que você receba essa palavra aí e você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu vou orar nesse momento pelos pedidos, tá? Eu não sei, não apareceu aqui ainda para mim nenhum pedido, né? Eu gostaria aí que os meus auxiliares me atualizassem dos pedidos de oração. Eu não tenho percebido se está atualizando aqui para mim as mensagens, né? Eu não sei se está atualizando, mas se, por favor, se tiver pedidos de oração, ninguém ainda jogou nenhum pedido de oração. Eu gostaria que aparecesse para mim aí os pedidos de oração. Enquanto os irmãos vão aí colocando os pedidos, eu vou dar um aviso aqui. Eu gostaria de passar uma informação para os irmãos. Na próxima semana, na quarta-feira, preste atenção nesse aviso. Eu gostaria de marcar uma reunião na quarta-feira, uma reunião presencial, não vai ser através de live não. Lá na igreja, no templo da igreja, você que é obreiro, você que gostaria de nos auxiliar, de estar participando conosco, tá? Nos ajudando, sendo um voluntário na casa do Senhor, você também está convidado a participar dessa reunião. Porque, amados, nós estamos chegando no final do ano e eu gostaria de passar algumas informações para os irmãos, né, sobre o direcionamento da nossa igreja para o próximo ano. Os irmãos sabem, por exemplo, que a igreja de Sertãozinho, a qual nós pertencemos, nós somos congregação do Sertãozinho, ela vai passar por uma mudança, né? Vocês já sabem que o pastor João Batista, que era o nosso pastor ali, ele veio a falecer, não está mais conosco, ele foi promovido, né? E nós agora precisamos eleger um novo presidente para a igreja de Sertãozinho. Então, são novos tempos que vão acontecer, então eu também preciso falar com os nossos irmãos, né? Com a nossa liderança aqui da nossa igreja de Jaú. Então eu gostaria de contar com principalmente os obreiros na quarta-feira, tá? Quarta-feira às 20 horas, nós vamos estar lá no templo da igreja, nós vamos preparar o ambiente para ser um ambiente propício para essa reunião, tá bom? Eu gostaria de contar com a presença dos irmãos e voluntários também, tá bom? Quarta-feira, às 20 horas, a gente vai estar comunicando os irmãos aí pelas redes sociais. No domingo também a gente vai estar passando novamente o recado. Eu não recebi nenhum pedido de oração aqui ainda. Né? Para mim não apareceu nada ainda, não foi atualizado, né? Eu não sei se tem pedido de oração, né? Eu imagino que deve ter, né? Eu sempre acho. Não, para mim não atualizou, não recebi nada ainda. Eles vão me passar aqui, irmãos. Eu imagino que achou que tem os pedidos de oração. Tá, aqui chegou na minha mão aqui agora, né? Os pedidos de oração. A Choco está pedindo oração pela filha dela, né? Pela vida dela, pela família, pelos irmãos, pelo pai, pela madrasta e pela família da dona Fátima, né? Aquele pedido que ela sempre tem nos colocado. E pela patroa Sandra, que é a filha dela, Marina, que estão com Covid, né? A irmã Vilma também, Vilma está pedindo oração pela vida dela.
pela família, pelo filho que está com dores na coluna, né? Então são alguns pedidos. A gente vai orar pela igreja de Sertãozinho também, pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, né? E pela sua corrente, tá? Você que tem um pedido especial, agora é a hora, coloca na mesa aí os objetos, aquilo que você estava acostumado a levar lá na igreja, né? Faça isso agora, nós vamos estar orando, você que fez seu pedido, Deus vai estar entrando com a providência sobre a sua vida agora, amém? Vamos orar. Pai amado, nesse momento, eu quero orar por cada um dos pedidos que foram apresentados a Ti nesta noite. O Senhor conhece, meu Deus, essas pessoas, o Senhor conhece essas vidas, elas precisam de um milagre. Nesse momento, meu Deus, eu coloco cada uma nas Suas mãos. Problemas de enfermidade, Senhor Deus, entra com a sua cura, problemas que estão na justiça, problemas familiares, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, discordâncias, ó Deus, que o Senhor esteja agindo nesse momento sobre essas vidas, ó Pai, trazendo a vitória para elas, em nome de Jesus. Nós oramos pela igreja de Sertãozinho, nós oramos aqui pela nossa igreja, pelas famílias, que o Senhor possa alcançar cada uma delas com sua graça, com seu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, nós engrandecemos a Ti, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Amados, esse barulho que vocês estão escutando é a chuva que está caindo aqui, né? Hoje começou a chover justamente agora, no finalzinho da live. Eu vou dar os avisos para os irmãos. Amanhã, às 19 horas, a gente tem o encontro presencial da Imo Jovem, tá bom? Às 19 horas, no templo da igreja, vai ter o encontro da Imo Jovem, mas também vai ser transmitido pelo canal, né? Pelo canal da Imo Jovem no YouTube. No domingo, às 18 horas, o encontro de celebração presencial na igreja. É importante que você agende. Fale com a minha filha e agende a sua presença lá conosco nesse culto. Vai ser um culto abençoado. Deus tem uma palavra especial para a sua vida, para a sua família. Amém? Então, domingo às 18 horas. Agende a sua presença lá, tá bom? E não esqueça, então, na quarta-feira, né, não marca nada nesse dia, nós temos um compromisso lá no templo da igreja. Nós vamos orar agora, terminando essa live, terminando esse momento especial e na presença do Senhor. Aleluia! Senhor amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua infinita graça, pelo seu amor, pela sua presença, Senhor Deus, nessa noite. Visita esses irmãos, guarda cada um deles nas suas casas, dê uma noite abençoada, ó Deus, e um dia também de vitória amanhã, um final de semana, Senhor, cheio da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e uma boa noite, queridos.